Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom, vamos lá. Então, hoje o horário estava para a gente discutir dúvidas de vocês, né, sobre esses temas iniciais aí das vias catabólicas. Aí eu queria ver com vocês, depende das dúvidas. Então, podem começar a colocar as perguntas, os pontos que vocês querem esclarecer. Professor, Hum. a gente pode, te mandar as questões que a gente não entendeu? Sim, pode ser, mas seria mais legal colocar dúvidas mais específicas. Se a questão for muito abrangente, tentar ver que aspectos daquilo você não entendeu. Ok. Aí pode colocar aqui no chat, para todo mundo ver. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta aqui de como as pentoses podem ser aproveitadas como fonte de energia. Então, lembra que lá no tema de glicólise tem uma figura mostrando essa questão de conversão entre pentoses e hexoses. Tem uma via chamada via das pentoses fosfato, que consegue transformar grupos de 30 carbonos. Então, de 6 pentoses em 5 hexoses, ou o inverso. E essa via depende de transportadores de elétrons, né, de potencial redutor. Então, ela depende de NADPH. Ela pode ou consumir potencial redutor do NADP ou conservar esse potencial redutor do NADP. Lembrando também que, em relação à cadeia de transporte, esse NADP não é o mesmo NAD, né, da cadeia de transporte. Ele tem um grupo fosfato a mais que impede a comunicação direta com o NAD, com a cadeia de transporte. Mas existem vias que conseguem fazer a transferência de elétrons entre NAD e NADP. Então, esse caso aqui, como que a pentose pode ser aproveitada? Ela pode, por essa via das pentoses fosfato, ser transformada em glicose, em hexoses, que vão ser aproveitadas na glicólise. Depois diga aí se esclareceu a sua dúvida, Jennifer. Tiago, Muito obrigada. joia. O Tiago perguntou aqui, entendeu o que é a fosforilação, mas precisava entender como ocorre a fosforilação no nível do substrato. Não achou nenhum material que esclareça esse aspecto. Tá. Então, dos processos que a gente viu, são em termos de fosforilação dos nucleotídeos, né, de fosforilação do ADP até ATP, a gente viu dois principais mecanismos. Um é a fosforilação no nível do substrato, que é o que acontece na glicólise. Então, na glicólise, a gente tem um substrato fosforilado, aquelas trioses fosforiladas, que vão transferir o grupo fosfato para o outro substrato, que é o ADP. O substrato vai passar da triose para o ADP, formando ATP. Então, essa aí é chamada de no nível do substrato, porque o fosfato passa de um substrato para o outro. Tá? E a outra fosforilação que foi discutida foi a fosforilação oxidativa, que é lá da cadeia de transporte de elétrons mais ATP sintase. Então, no ATP sintase, a gente vai ter o quê? A fosforilação do ADP também. Só que é direto a partir de um fosfato inorgânico. Ele não vem de um outro substrato. Então, o fosfato inorgânico vai servir como substrato para a ATP sintase e vai ser colocado lá. Então, isso aí pode gerar um pouquinho de confusão com esse termo no nível do substrato, porque os dois envolvem enzimas, né?
Mas um é o da glicólise, o que é chamado de no nível do substrato, é quando passa de um substrato para o outro. Quer dizer, o fosfato já está ligado a alguma coisa e vai ser transferido para o ADP. E da fosforilação oxidativa, ele está livre em solução, o fosfato, e vai ser incorporado a um ADP. Diga aí se ficou claro, Tiago, se era bem essa a sua dúvida. Ah, está aqui, entendeu? A Isabela perguntando que não entendeu como é que o citocromo... Ah, como é o citocromo e qual que é a função deles, né? Tá. Então, esse citocromo, ele é um tipo de proteína. Na verdade, ele é uma família de proteínas. São vários citocromos. Você tem citocromos A, B e C, e dentro dessas letras A, B e C, você tem numerações diferentes. Então, são sequências de aminoácidos com regiões semelhantes, por isso que são agrupadas como proteínas da mesma família, mas você tem detalhes diferentes na estrutura. E são proteínas que participam do processo de transporte de elétrons. Então, eles participam, por exemplo, da cadeia transportadora de elétrons. Você tem citocromos que vão ser encontrados em outras situações também, tá? Mas no contexto que a gente discutiu aqui, nessas apresentações, nessa parte do metabolismo, esses citocromos participam da cadeia transportadora de elétrons. Eles vão fazer parte dos complexos. A gente vai encontrar citocromos principalmente nos complexos 3 e 4. Tá? Então, esses citocromos vão transferir elétrons de um para o outro. Lembra aquela história que no citocromo C, no complexo 3, você tem alguns citocromos que transferem elétrons uns para os outros e vão transferir, no final, elétrons para o citocromo C, que é aquele que fica encostado no complexo 3. E aí ele vai se deslocar pela membrana e vai transferir elétrons para outros citocromos no complexo 4. Tá? Então, citocromos são proteínas que participam do transporte de elétrons. Como é que é a transferência de elétrons nele? É a partir de átomos de ferro que fazem parte de grupo M, que fica ligado a esses citocromos. Quer dizer, o grupo M é uma parte do citocromo. Diga aí se ficou claro. Quem que perguntou? Isabela. Então, vamos ver aqui, quem mais? Jennifer perguntando que não conseguiu entender a necessidade biológica da entrada de piruvato na mitocôndria. Vamos pensar aqui. Uma célula que faça metabolismo aeróbio, né? Ela vai fazer a glicólise no citosol e termina com piruvato. Se ela fizesse metabolismo anaeróbio, poderia parar por aí, esse piruvato pode ser transformado em lactato, no citosol mesmo, e regenera o NAD e a célula continua fazendo só isso. Mas para ela fazer metabolismo aeróbio, o que precisa acontecer? Ela vai precisar usar o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E esses dois estão dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia de transporte de elétrons associada à membrana mitocondrial interna. Então, para isso acontecer, esse substrato precisa entrar na mitocôndria. Então, o piruvato vai ser transportado para a matriz mitocondrial, vai ser transformado em acetilcoenzima A, e aí continua todo o processo. A acetilcoenzima A vai ser oxidado no ciclo ácido cítrico, gera NAD/FAD reduzido, que vão ser aproveitados na cadeia de transporte, que gera o gradiente de prótons, que vai ser aproveitado para gerar ATP pelo complexo ATP sintase. Mas tudo isso depende da entrada de piruvato na mitocôndria. Porque se não entrar piruvato, não tem acetilcoenzima A, nada disso funciona. Ok? Joia. Quem mais aqui? Adriele perguntando, grupo M está presente somente na hemoglobina? Não. Esses citocromos que eu estava comentando agora, eles também têm grupo M. É um grupo M um pouquinho diferente do da hemoglobina, mas a estrutura geral é a mesma. Então, tem a mesma estrutura geral, tem algumas diferenças, detalhes na estrutura. Tem uma cadeia carbônica mais longa ligada a ele,
que mais? Hidroxilas em algumas posições diferentes. Tá? Você tem pequenas variações estruturais, mas o aspecto geral da estrutura do grupo M é o mesmo na hemoglobina e nos citocromos. Tá? Quem mais aqui? Isabela perguntando como que o acetilcoenzima A ou ácido graxo inibem a ação da piruvato-cinase. Piruvato-cinase, ela vai usar esses dois como inibidores alostéricos. Então, eles vão ter um sítio. Você tem um sítio na piruvato-quinase, tanto para acetilcoenzima A e outro sítio para ácido graxo, sítios alostéricos, e quando eles ligam, eles têm um poder inibidor, eles diminuem o poder catalítico dessa enzima. Aqui a Gabriela perguntando também sobre os grupos M. Não entendeu como eles são classificados. Deixa eu colocar uma figurinha que fica fácil mostrar, então, que já está aparecendo aqui mais dúvidas sobre grupo M. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, que eu já chego lá. Aqui. Pronto, tem uma figurinha aqui que tem dois tipos de grupo M. Cadê? Cadê o zoom para compartilhar? Aqui. Compartilhar a tela. Essa. Então, o que a gente vê aqui são... Nessa parte de baixo da figura aqui, a gente tem duas estruturas de grupo M. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem o grupo M de citocromo A, que tem essa cadeia mais longa aqui, esse radicalzinho aqui na ponta, e aqui o grupo M encontrado em citocromos B. Então, esse citocromo A ele é encontrado no complexo 4, citocromo B no complexo 3. Então, notem que esse arcabouço geral do grupo M, com o ferro no centro, é comum a eles. E também é comum à hemoglobina. Já essas diferenças, essas variações nos grupos ligados a eles, é que diferenciam um tipo de citocromo do outro. Tá? E tem alguns citocromos que têm diferença na sequência de aminoácidos. Por quê? Isso aqui não é proteína. Isso aqui é um grupo, um componente orgânico ligado à proteína. Tá? Mas não é a parte proteica do citocromo. Então, também existem diferenças entre as proteínas desses citocromos. Diferenças pequenas, mutação de um ou dois aminoácidos ali que diferenciam um citocromo do outro. Isso geralmente vai ser representado por uma diferença no número do citocromo. Então, o citocromo B563, por exemplo, ele é um citocromo do tipo B, que tem essa estrutura aqui no grupo M, e esse 563 representa um aminoácido que vai ser um pouquinho diferente dos outros citocromos. Ok? Me diga se ficou claro. Cadê? Aqui, a Gabriela que perguntou isso. Jennifer, Adriele. Adriele não entendeu a pergunta aqui. Se a cadeia de transporte de elétrons não produz ATP, por que é tão comum afirmarem isso? O que é CTE? CTE é cadeia transportadora de elétrons. É comum afirmarem isso porque é comum as pessoas darem o nome de cadeia transportadora de elétrons à fosforilação oxidativa, que são dois conceitos um pouquinho diferentes. A diferença entre eles é o seguinte: fosforilação oxidativa representa a cadeia de transporte de elétrons mais o gradiente de prótons mais o complexo ATP sintase. E a cadeia de transporte de elétrons é só a cadeia, quer dizer, são só os transportadores, os complexos de transporte de elétrons. E pronto. Então, quer dizer, só os transportadores de elétrons não vão gerar ATP.
Quem gera ATP é a ATP sintase. E, em algumas situações, isso é comentado, geralmente, mais numa linguagem mais informal, né? Às vezes você está falando sobre o tema e fala, então, e o ATP produzido na cadeia de transporte de elétrons não é exatamente na cadeia, mas está diretamente associado a ela. É na fosforilação oxidativa, né? E depende da cadeia, porque são processos acoplados. Você não consegue ter geração de ATP se a cadeia transportadora de elétrons não estiver funcionando. Ela tem que funcionar para gerar o gradiente de prótons que vai ser usado pela ATP sintase. E aí esse conjunto todo é chamado de fosforilação oxidativa, porque você depende de vários processos de óxido-redução na cadeia de transporte para gerar o gradiente de prótons que fornece a energia para o ATP sintase. Me diga se agora ficou clara essa história, Adriele. Ah, já disse. Ok. A Jennifer perguntando aqui, qual a relação entre piruvato carboxilase com a presença ou não de acetilcoenzima A? Tá. Então, esclarecendo para todo mundo, só para não confundir o termo aqui, porque a Jennifer perguntou da piruvato carboxilase. É diferente daquele outro complexo piruvato desidrogenase. Então, são nomes até um pouquinho parecidos, né? Mas eles têm ações bem diferentes em relação ao piruvato. Os dois usam o piruvato como substrato. Piruvato desidrogenase é aquele que vocês já ouviram falar dele umas 10 vezes aqui. Por quê? É aquele que transforma piruvato em acetilcoenzima A. E aí segue o processo catabólico. Piruvato carboxilase é uma daquelas enzimas que catalisa uma reação anaplerótica, né? Então, esse piruvato carboxilase vai voltar a reação. Deixa eu pegar uma figurinha aqui, espera só um pouco. Não está aqui. Um pouquinho. Esse aqui. Aqui. Deixa eu colocar essa apresentação. Vamos lá. Tirar a tela. Então, só para ficar um pouquinho mais claro. Aqui tem as duas reações sendo mostradas na mesma figura. Cadê meu vermelhinho aqui para mostrar isso? Piruvato para acetilcoenzima A é o piruvato desidrogenase, que vai catalisar. Piruvato para oxaloacetato é piruvato carboxilase, que vai catalisar. Então, piruvato carboxilase é uma enzima que catalisa uma reação anaplerótica, uma reação de reposição de intermediários do ciclo. Mais para frente, a gente vai voltar a conversar sobre isso, mecanismos de regulação que vão definir os destinos do piruvato. Como é que a célula sabe se o piruvato vai para acetilcoenzima A ou para oxalacetato? Tem alguns mecanismos de controle que permitem regular isso em função de sítios alostéricos nessas duas enzimas. Um ponto interessante aqui, por exemplo, é que o piruvato vai ser transformado em acetilcoenzima A, que é oxidado pelo ciclo. Mas se eu tiver poucos ciclos funcionantes, eu começo a acumular acetilcoenzima A. E esse acúmulo de acetilcoenzima A, por que acumula? Porque o ciclo não está dando conta de consumir o que está sendo produzido. O acúmulo de acetil começa a inibir o piruvato desidrogenase e, ao mesmo tempo, estimular o piruvato carboxilase.
Então, o que vai acontecer? Começa a produzir menos acetilcoenzima A, porque não está dando conta de consumir tudo, tem poucos ciclos funcionantes, e, ao mesmo tempo, começa a produzir mais oxalacetato, aumentando o número de ciclos funcionantes e resolvendo esse problema. Isso é muito comum numa situação em que você tem poucos ciclos e alta demanda de energia. Então, a célula precisa resolver essa questão, ela precisa de mais ciclos. Aí ela diminui o consumo até a medida em que os ciclos conseguem dar conta e vai usando o piruvato excedente para repor os ciclos que estão faltando. Me diga aí se ficou claro. Sim, ficou sim, obrigada. Joia. Cadê a caixinha do chat? Deixa eu ver aqui. Opa, tem mais perguntas aqui. Então, vamos lá. Pergunta carboxilase. Gabriel respondeu que entendeu. Adriele também. Aqui a Bianca perguntando o que é pirofosfato inorgânico. O fosfato inorgânico é o grupo fosfato que foi liberado. Então, por exemplo, quando o ATP libera um fosfato, ele se transforma em ADP. Agora, esse ATP ele pode liberar 2 fosfatos de uma vez só e se transformar em AMP. Esse grupo de 2 fosfatos liberados é o pirofosfato inorgânico. Tá? Isabela perguntando aqui que fatores controlam a conversão entre pentoses e glicose. Principalmente potencial redutor. Então, o potencial redutor na forma de NADPH vai ser um dos principais pontos que controla essa via, no sentido de pentoses ou de hexoses. A Stephanie perguntando por que não podem empregar integralmente as enzimas de uma via em sua via correspondente anabólica. Sim. Você tem um ponto importante aqui. São 2 fatores que vão interferir nisso. Primeiro, algumas etapas elas são irreversíveis nas condições compatíveis com a vida de uma célula. Tá? Então, para que a reação funcionasse no sentido inverso, por exemplo, se precisaria ou de uma temperatura muito alta, ou de extremos de pH, ou de uma concentração muito elevada do produto para conseguir reverter essa reação. E o outro ponto, que é o que acaba funcionando mais na prática, que você nem chega a depender desses fatores extremos, são os moduladores das enzimas. Você tem pontos de regulação que impedem essa reversão. Por exemplo, na glicólise, a gente vai ter principalmente um dos pontos que vai ter uma regulação coordenada com a via inversa, que é a neoglicogênese, e é uma regulação que é chamada de coordenada e recíproca. Por quê? Porque a gente vai ter alguns moduladores em que o mesmo modulador interfere nas 2 vias de maneira oposta. Então, um determinado modulador ele consegue estimular uma via e inibir a outra. Então, se eu aumento a concentração daquele modulador, eu vou favorecer uma das vias, a que é estimulada, e vou desfavorecer a outra, que é inibida. Eu aumentei a concentração do inibidor de uma e, ao mesmo tempo, aumentei a concentração do estimulador da outra. Então, uma fica inibida e a outra favorecida. Se eu diminuo a concentração dessa molécula, o que acontece? Inverte. A que estava favorecida passa a ser inibida e a que estava inibida passa a ser favorecida. Então, nessas situações, a gente não tem como fazer as 2 vias funcionarem ao mesmo tempo. Isso em termos de mecanismo. Então, como que funciona? Por que é assim? É assim porque a gente tem esses mecanismos de controle que impedem o funcionamento das 2 ao mesmo tempo. Agora, tem um outro jeito da gente olhar para essa questão que você colocou. Não só assim, por que funciona desse jeito, mas qual a vantagem para a célula de funcionar desse jeito?
Qual a vantagem para a célula de não deixar as duas vias funcionarem ao mesmo tempo? É bem interessante isso, porque se a gente for pensar, eu vou de novo usar o exemplo da glicólise, que é a via que a gente já viu em mais detalhes. Se a glicólise funcionasse ao mesmo tempo que a neoglicogênese, uma via que a gente ainda não viu em detalhes, seria um problemão para a célula. Por quê? A glicólise ela vai transformar a glicose em piruvato e vai ter um saldo de 2 ATPs. A neoglicogênese vai transformar piruvato em glicose e vai consumir 6 ATPs, o equivalente a isso. Então, se ela fizesse as duas ao mesmo tempo, o que ia acontecer? Ela transforma glicose em piruvato, conservou 2 ATPs. Vai pegar esse mesmo piruvato e transformar em glicose e vai gastar mais do que os 2 que ela teve de saldo. Depois ela vai pegar a mesma glicose, transformar em piruvato, tem um saldo de 2. O mesmo piruvato volta para a glicose e gasta mais do que ela produziu. Então, essa célula se transformaria numa máquina de dissipação de energia. A cada volta que ela desce nesse processo de glicose-piruvato, piruvato-glicose, ela ia dissipar energia na forma de calor. Tá? Então, a célula não teria fim nisso, ia acabar morrendo, porque ia consumir toda a reserva de energia e não ia conseguir gerar trabalho nenhum, porque ela não ia ter ATP disponível no final do processo. Tá? Então, é interessante que ela tenha esses mecanismos que impedem a reversão das vias metabólicas, porque isso levaria a uma dissipação de energia até a morte celular. Me diga aí se fez sentido. Stephanie perguntando aqui, por que não pode empregar integralmente em cima de uma via catabólica? Ah, foi isso que eu tinha respondido? Foi isso que eu tinha respondido. Esquece. Me perdi aqui. O ATP que é produzido é armazenado na mitocôndria. Mas por que exatamente? Então, Adriele, a questão aqui é a seguinte. O ATP não é nem muito considerado como uma forma de armazenamento. Tá? O estoque de ATP da célula varia muito pouco. Então, você não tem uma situação em que a célula começa a estocar ATP e vai enchendo a mitocôndria de ATP, e quando ela consome isso, ela vai murchando esse estoque e vai acabando. Esse estoque varia quase nada. Por quê? Essa célula tem vários mecanismos de consumo e de produção de ATP, e muitos deles com regulação intercomunicante. Quer dizer, você tem integração desses mecanismos de regulação, de forma que, quando a concentração de ATP na célula começa a baixar um pouquinho, os mecanismos de produção quase que imediatamente repõem isso. E quando começa a subir um pouquinho, esses mecanismos de reposição vão ser inibidos e isso para. Então, a concentração de ATP vai ser mantida quase que constante. O que é importante, porque muitos mecanismos celulares e todos os mecanismos vitais para a célula, quer dizer, para que a célula consiga se manter viva, dependem de ATP. Então, é importante que ela tenha uma concentração com a qual ela pode contar. Os mecanismos podem funcionar tranquilamente porque a concentração de ATP quase não vai variar. Então, isso que eu falo para vocês aí de, está produzindo mais ATP, aumentou a concentração de ATP, é um aumento bem pequeno que é percebido por esses sensores nas enzimas, que são simplesmente os sítios alostéricos das enzimas, que conseguem desencadear mecanismos de produção. Então, aumentar a produção ou diminuir a produção, aumentar o consumo ou diminuir o consumo. Alguns deles em função da própria concentração de ATP, que varia pouco. Ok? Gabriela, não conseguiu responder a questão quais as formas de transferência de elétrons na cadeia de transporte. Qual transportador usa cada forma? Tá. Então, vamos lá. A gente tem algumas formas de transferência aí. Uma que chama bastante atenção é a transferência por meio de íons.
né? Transferência de elétrons de um íon para o outro, que a gente observa, por exemplo, nos citocromos e nas proteínas ferro-enxofre. Então, esses átomos de ferro vão estar ionizados ou não e vão estar recebendo e transmitindo elétrons. Esse é um dos mecanismos mais frequentes na cadeia de transporte. Outro mecanismo é transferência na forma de hidrogênio. Ou hidrogênio atômico ou hidrogênio ionizado, na forma de íon hidreto, que ele tem um elétron a mais. Isso acontece, por exemplo, quando você tem aqueles transportadores comuns, NAD e FAD, que vão transferir elétrons para outros transportadores. NAD e FAD, lembra que tem aquela história do NAD mais sendo transformado em NADH, mais H+? Então, esse aí é uma das formas de transferência de elétrons, usando hidrogênio. O NAD e o FAD usam isso. Outra forma é com reações de óxido-redução, por exemplo, que a gente observa lá no complexo 4, com a redução do oxigênio molecular, formando água, a partir de elétrons que são transferidos do complexo 4. Tá? Então, você tem aí alguns exemplos desses mecanismos e em que complexos, em que moléculas eles acontecem. Vamos lá, Jennifer perguntou aqui, por que o complexo 2 não tem a mesma capacidade de gerar o gradiente de prótons que o complexo 1? Boa, Jennifer, boa pergunta. A resposta aí é bastante simples. Os complexos 1, 3 e 4, eles são complexos transmembranares, quer dizer, eles atravessam toda a espessura da membrana mitocondrial interna. O que significa que tem uma parte desses complexos, 1, 3 e 4, que está exposta na matriz mitocondrial, e outra parte dos complexos que está exposta no espaço intermembrana. Então, reações que acontecem dentro do complexo conseguem fazer a transferência de prótons da matriz para o espaço intermembrana, porque eles vão passando entre os transportadores do complexo e saem de uma extremidade e chegam na outra. O complexo 2, ele não atravessa a membrana inteira. Ele fica inserido na membrana mitocondrial interna, mas não tem nenhuma região dele que chegue na membrana mitocondrial, na face externa dessa membrana mitocondrial interna. Ele fica só na parte da matriz. Vamos lá, deixa eu colocar a figurinha de novo, que explicar a localização das coisas sem figura é difícil. Cadê? Aqui. Então, aqui a gente tem o complexo 1, mostrando que ele começa na face da matriz mitocondrial, atravessa a membrana mitocondrial interna toda e chega aqui na face externa da membrana mitocondrial interna. Então, lembra que isso aqui, toda essa parte aqui, cadê minha canetinha vermelha aqui? Tudo isso aqui é membrana mitocondrial interna. Tá? Vai ter uma outra membrana aqui. Então, tem uma outra membrana aqui. Olha como eu sou um desenhista fantástico. Tem uma outra membrana aqui, que é a membrana mitocondrial externa. Tá ok? Então, apesar dos meus traços de Leonardo da Vinci aqui, dá para entender que isso aqui é uma outra membrana, né? Tem uma membrana mitocondrial externa, uma membrana mitocondrial interna. Todos os complexos estão diretamente relacionados à membrana mitocondrial interna. Alguns atravessam a membrana mitocondrial interna e conseguem lançar prótons da matriz para o espaço intermembranas, quer dizer, o espaço que fica entre uma membrana e outra.
outros complexos ficam só em uma face da membrana mitocondrial interna. Então, esse complexo 2, ele fica inserido na membrana mitocondrial interna, exposto só na face da matriz. Ele não se expõe no espaço intermembrana. Por isso, ele não consegue transportar prótons para o espaço intermembranas. Lembra de uma historinha que vocês devem ter escutado no ensino médio? Que o NAD produz mais ATP do que o FAD. Bom, agora vocês já sabem que nem NAD nem FAD produzem ATP. Quem produz ATP é a ATP sintase. Mas tem um fundo de verdade nessa conversa aí, né? O NAD contribui mais para a produção de ATP do que o FAD. Por que o NAD contribui mais? Porque o NAD entra pelo complexo 1. Então, quando o NAD cede elétrons para o complexo 1, ele contribui com esse transporte de prótons aqui. E depois vai contribuir de novo no complexo 3 e depois de novo no complexo 4. Então, o NAD contribui no complexo 1, 3 e 4. O FAD, ele vai passar aqui nessa reação de succinato para fumarato no complexo 2. E aqui ele não contribui com gradiente de prótons. Ele só vai contribuir nos complexos 3 e 4. Então, apesar de NAD e FAD carregarem a mesma quantidade de elétrons, eles contribuem de forma diferente para o gradiente de prótons. Porque o NAD entra pelo complexo 1, que transfere prótons, e o FAD pelo complexo 2, que não transfere prótons. Contribuir para o gradiente de prótons significa contribuir com energia que vai ser usada para sintetizar ATP pelo ATP sintase. Então, quem contribui mais com o gradiente de prótons, contribui mais com a síntese de ATP no ATP sintase. Me diga aí se esclareceu a história. Sim, eu nunca ia chegar nessa conclusão sozinha. Muito obrigada. Tá certo, mas daria para chegar assim. Tem nos livros, é um pouquinho mais enrolado, mas tem. Mas, é claro, fiquem à vontade para perguntar. Isso não é para inibir pergunta, não. Cadê? Forma de transferência do complexo 2. Aqui, Isabela perguntando quais as vias de reoxidação do NADH em condições de aerobiose e anaerobiose. Sim, isso aí a gente comentou um pouquinho na aula, né? Mas vamos lá, vamos reforçar essa história. Então, em aerobiose, quer dizer, em metabolismo aeróbio, como é que o NADH é reoxidado? Né? Vocês já devem estar respondendo mentalmente essa pergunta aí, só olhando para a tela. NADH está sendo reoxidado pelo complexo 1, porque o NADH doa elétrons para o complexo 1, então ele reduz o complexo 1 e é oxidado a NAD+. Então, em metabolismo aeróbio, o NADH é reoxidado pelo complexo 1. E em metabolismo anaeróbio, como é que o NADH é reoxidado? Lembrando lá que metabolismo anaeróbio, a redução do NAD, quer dizer, a formação de NADH, acontece lá na glicólise, na primeira reação da fase do pagamento. Lembra que incorpora o fosfato inorgânico e reduz o NAD. Então, você tem aquele NAD reduzido que precisa ser reoxidado, porque senão acaba o estoque de NAD oxidado para a glicólise acontecer. E ele vai ser reoxidado naquela etapa de fermentação. No exemplo mais comum nos animais, é a fermentação láctica. Então, você tem aquela lactato desidrogenase, que vai transformar piruvato em lactato e NADH em NAD. Quer dizer, ela usa o potencial redutor do NADH para transformar piruvato em lactato. Certinho, Isabela? Stephanie, entendeu? Faz sentido. Adriele, entendeu? Eita, tinha colocado mais uma pergunta aqui que eu não vi na hora. Então, vamos lá.
então é porque o ATP é constantemente consumido e produzido em diversas vias. Sim, é isso, Adriele. O ATP ele está sendo sempre produzido e consumido em diversas vias. E essas vias têm uma integração de mecanismos de regulação muito intensa, de forma que pequenas variações na concentração do ATP levam ao ajuste da produção, para mais ou para menos. Gabriela entendeu. E a Isabela perguntando aqui, o ATP produzido não fica dentro da mitocôndria ou ele fica fora? Não entendeu. Então, o ATP produzido, ele é produzido dentro da mitocôndria, mas ele rapidamente é transportado para fora, porque ele vai ser consumido principalmente fora. Grande parte do consumo de ATP numa célula acontece fora da mitocôndria. São poucas vias na matriz mitocondrial que consomem ATP. Então, a gente vai ter aqui esses canais de transporte. Tem esse canal de transporte aqui que troca ATP por ADP. Então, o ATP que foi produzido na matriz mitocondrial vai ser lançado para fora em troca de um ADP, que foi produzido lá fora e vai ser lançado para a matriz mitocondrial. Da mesma forma que o fosfato vai ser lançado para a matriz mitocondrial. A maior parte do ATP sai da mitocôndria e o ADP entra. Ok? Me diga aí se agora fez sentido. Sim, então tá jóia. Jennifer perguntando por que o ciclo do ácido cítrico fica inibido na ausência de oxigênio, se ele não usa oxigênio, e por que a glicólise também não fica inibida. Joia. Vamos lá. Vamos para o nosso esqueminha de regulação. Então, vamos lá. Nessa figurinha aqui, ciclo do ácido cítrico está representado aqui, né? O oxalacetato está sendo consumido de novo aqui para juntar com a acetilcoenzima e formar o citrato. Então, esse pedaço aqui é o ciclo do ácido cítrico. De fato, não tem nenhum oxigênio participando do ciclo do ácido cítrico. Então, por que quando falta oxigênio, inibe o ciclo? É aquela historinha que eu contei na quarta-feira. Se você tiver um animal que está com alta demanda de energia em algum tipo celular e faltar oxigênio para esse tipo celular, o que vai acontecer? Tudo isso aqui, num primeiro momento, antes de faltar oxigênio, vai estar estimulado por causa da alta demanda de energia. Tem muito ADP, muito fosfato, vai consumir NAD, então vai ter pouco NADH, então tem muito estimulador e poucos inibidores, então a via funciona rápido. Quando falta oxigênio, muda uma parte desse cenário. Não diretamente no ciclo, mas muda primeiro na cadeia de transporte. Por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte. Se falta esse aceptor final, a cadeia não tem para onde jogar esses elétrons. Ele é o destino final dos elétrons que vai virar água. Mas se não tem esse destino final, começa a acumular elétrons. Então, todos os transportadores vão se acumulando na forma reduzida. Até que esse transportador aqui, o NADH, que leva elétrons de outras vias para a cadeia de transporte, fica reduzido também, quer dizer, fica na forma de NADH, que é o NAD reduzido. E começa a acumular NADH. E o NADH, ele sim é inibidor de duas etapas do ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo do ácido cítrico vai ser inibido por NADH na falta de oxigênio. Porque quando falta oxigênio, acumula NADH, porque ele não tem para onde transferir elétrons, já que a cadeia fica saturada na forma reduzida. Tá? Então, o que inibe o ciclo do ácido cítrico na falta de oxigênio é o NADH. Me diga aí se fez sentido. Sim, mas e a glicólise? O que tem a ver? Ah, sim, você tinha perguntado da glicólise também. Tá. Aí, o que vai acontecer? Inibir o ciclo do ácido cítrico, começa a consumir pouco acetilcoenzima A. Né? O ciclo do ácido cítrico é aquela máquina de oxidar acetilcoenzima A.
Se o ciclo está inibido, oxida pouco acetilcoenzima A, começa a sobrar acetilcoenzima A, que vai inibir o complexo piruvato desidrogenase. Além do acetilcoenzima A, ATP não tem, mas tudo bem. NADH também está acumulado. Então, você tem 2 inibidores do piruvato desidrogenase. Tá? E falta um estimulador aqui, falta o NAD como estímulo. Então, piruvato desidrogenase diminui a atividade, começa a sobrar piruvato. Poderia inibir a glicólise. Mas lembra que você tem esses compartimentos celulares diferentes. Ciclo do acetilcoenzima A, ciclo do ácido cítrico, cadeia de transporte, estão dentro da mitocôndria. Glicose até piruvato está fora da mitocôndria, está no citosol. O que vai acontecer então? Bom, de glicose até piruvato continua acontecendo. Por quê? A gente teria inibição por NADH e por ATP. Bom, ATP a gente já sabe que tem pouco, porque essa célula tem alta demanda de energia. Então, tem pouco ATP e muito ADP. Tá? Então, aqui seria, não tem inibição e tem estímulo. Não tem inibição e tem estímulo. Tem estímulo porque tem fosfato também. Mas tem o tal do NADH aqui. Por que esse NADH não inibe a glicólise? O NADH, a gente viu que ele poderia transferir o seu potencial redutor para um outro NADH dentro da mitocôndria, para que ele pudesse ser aproveitado aqui. Mas se acumulou NADH na mitocôndria, não vai transferir o potencial redutor lá para dentro. Então, o NADH não está indo para a mitocôndria. Por que não acumula NADH no citosol? Porque a célula faz fermentação. Então, a célula transforma piruvato em lactato. Lembra que está acumulando piruvato aqui também? Porque ele não está indo para a mitocôndria, já que o consumo dele está baixo. Então, esse piruvato que está ficando no citosol, ele vai ser transformado em lactato, e nessa transformação de piruvato em lactato, consome ao mesmo tempo NADH, transformando em NAD+. Então, também não tem acúmulo de NADH no citosol. Então, não tem acúmulo de ATP, nem de NADH, então não está inibida a glicólise. E aqui em cima, ATP poderia inibir, mas a gente já sabe que não tem acúmulo de ATP porque tem demanda de energia. E se tivesse citrato, mas citrato está no ciclo do ácido cítrico e ele só poderia se acumular se tivesse numa situação, por exemplo, de síntese de lipídios numa célula do fígado, que aí ele seria transportado para fora da mitocôndria. Não está acontecendo nada disso. Então, não tem citrato, não tem inibição aqui também. E será que acumula glicose 6-fosfato? Não, não acumula, porque a transformação dela em frutose 1,6-bifosfato está estimulada. Tem a AMP e não tem os inibidores. Então, está consumindo essa glicose 6-fosfato. Consumiu, não tem o inibidor. Tem fosfato inorgânico, que está com demanda de energia. O ATP está sendo transformado em ADP mais fosfato. Não tem fosfato. Então, na glicólise, a gente observa que tem os estimuladores e não tem os inibidores. Quer dizer, a concentração dos estimuladores é alta e dos inibidores é baixa. Então, a glicólise continua funcionando muito bem, graças à fermentação que consome o NADH e o piruvato. Ok? Agora entendi. Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Porque a glicólise... Isabela entendeu. Stephanie perguntando, depois de tirar as dúvidas, falar um pouco mais do trabalho final. Sim, podemos conversar sobre o trabalho final quando eu estiver esgotando as dúvidas aqui dos temas de catabolismo. Entendeu por que o oxigênio tem a ver, o que o oxigênio tem a ver com isso? É porque sem oxigênio a célula tem alta demanda de energia e fica um pouco... Não. São duas coisas diferentes. Uma é a demanda de energia. Então, eu estou partindo do princípio que a célula tem uma alta demanda de energia. Por exemplo, uma célula muscular fazendo contração. O exemplo que eu tinha usado na quarta-feira era de um bicho correndo. O bicho está correndo, tem grande demanda de energia na célula muscular para fazer contração muscular. E se esse bicho cai na água, na hora que ele cai, ele afunda, para a respiração pulmonar e começa a baixar a concentração de oxigênio. Mas ele continua com demanda de energia, por quê? Porque ele está se debatendo. Então, ele continua fazendo muita contração muscular. Então, a contração muscular está gerando a demanda de energia.
A parada na respiração pulmonar gerou a baixa de oxigênio. E aí você vai ter essa situação de glicólise anaeróbia suprindo a demanda de energia dessas células musculares. Por isso que o bicho consegue continuar se debatendo até subir e chegar na superfície. Aí ele volta a fazer respiração pulmonar e volta ao metabolismo aeróbio. Mas enquanto ele afundou, ele depende de metabolismo anaeróbio para a célula muscular continuar funcionando. E para ele conseguir continuar se debatendo até chegar na superfície. Ok? Gabriela perguntando aqui, vou te explicar de novo, por que do complexo 2 não ter a mesma capacidade de gerar gradiente de prótons? Então, o complexo 2 não consegue gerar gradiente de prótons porque ele não atravessa a membrana mitocondrial interna. Então, ele não consegue jogar prótons da matriz para o espaço intermembrano, simplesmente porque ele não aparece no espaço intermembrano. Não tem complexo 2 chegando até aqui. Então, não dá para ele jogar prótons através da membrana, que nem os outros fazem. Os outros captam prótons aqui, vão passando isso de um intermediário para o outro e liberam aqui. O complexo 2 não tem como fazer isso. Como inibe o ciclo de Krebs na ausência de oxigênio? Sim. Na ausência de oxigênio, o ciclo de Krebs é inibido por NADH. Faltou oxigênio, vai ficando todo mundo reduzido na cadeia respiratória, o NAD vai ficar reduzido, e NAD reduzido, na matriz mitocondrial, é inibidor do ciclo de Krebs em 2 etapas. Dessa vez eu fiz uma explicação mais resumidinha para ver se não confunde. Isabela, mas o metabolismo anaeróbio não é a produção de lactato através do piruvato? Sim, é o destino anaeróbio do piruvato. Ele vai para lactato. E quando o piruvato vai para lactato, consome NADH. Consumindo NADH, você está gerando NAD+, que vai ser usado na própria glicólise e, portanto, permite não só a continuidade da glicólise por fornecer NAD+, como também a continuidade da glicólise por retirar o inibidor da piruvato-cinase. Ok? Aí me digam se ficou claro, e se não ficou claro, pergunte. Não tem problema nenhum perguntar 30 vezes a mesma coisa. Eu que tenho que me virar para achar um jeito de explicar que faça sentido para vocês. Se não ficou claro, pergunta de novo. Jóia. Tá, gente, fez sentido então essa história de integração das vias catabólicas aí entre glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, questão dos complexos, localização deles. Deu para notar que as dúvidas estavam mais ou menos focalizadas nos mesmos aspectos. Então, se ainda sobrou alguma nuvenzinha de dúvida aí, pergunte. Acho que está tudo bem. Tá, joia. Bom, se não tem... Opa, calma. Diga, Isabela. Tranquilo. Estou esperando. De que modo o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória se interrelacionam para a produção de energia para a célula? Tá, então vamos lá. Qual que é a relação entre ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória para a produção de energia?
tem duas relações importantes. Uma é a sequência de eventos que vai levar à produção de ATP. Então, o que vai acontecer? O ciclo do ácido cítrico vai oxidando acetilcoenzima A, ao mesmo tempo em que vai reduzindo NAD e FAD. E esse NAD e FAD reduzidos vão fornecer elétrons para a cadeia respiratória, para a cadeia de transporte. Essa cadeia de transporte, ao mesmo tempo que transporta elétrons de um complexo para o outro, joga prótons da matriz para o espaço intermembrana. Esses prótons no espaço intermembrana vão funcionar como fonte de energia para o ATP sintase, que gera ATP. Então, uma relação entre ciclo do ácido cítrico e produção de ATP está aí. É que a produção de ATP no ATP sintase vai depender dos elétrons que estão no NAD e no FAD mandados pelo ciclo do ácido cítrico. Né? Você tem essa dependência por acoplamento. Outra relação entre cadeia respiratória e ciclo do ácido cítrico é a de regulação, que foi o que eu comentei nas respostas às perguntas de vocês, aí, de como que a falta de oxigênio inibe o ciclo. Então, essa regulação do ciclo do ácido cítrico por NADH estabelece uma relação de regulação, de integração de regulação entre a cadeia de transporte de elétrons e o ciclo do ácido cítrico. Por quê? O NADH vai ser oxidado na cadeia de transporte. Se ele não for oxidado, ele vai inibir o ciclo. Então, o funcionamento da cadeia influencia a regulação do ciclo. Diga aí se ficou claro, Isabela. Enquanto isso, a Gabriela pergunta aqui sobre os caminhos que os elétrons provenientes do NAD e do FAD fazem. O FAD contribui para o gradiente de prótons? Então, vamos lá. Caminhos que NAD e FAD fazem e contribuição. Então, vamos lá. O caminho que os elétrons que vêm do NAD e do FAD fazem na cadeia de transporte só é diferente no começo, no ponto de entrada. Os elétrons do NAD entram pelo complexo 1. Os elétrons do FAD entram pelo complexo 2. Daí para frente é tudo igual. Porque tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 vão passar esses elétrons para a ubiquinona, que vai passar para o complexo 3, citocromo C, complexo 4, e daí por diante. Então, a diferença é só o ponto de entrada. E essa diferença no ponto de entrada se traduz numa diferença de contribuição para o gradiente de prótons. Por quê? O ponto de entrada do NAD, que é o complexo 1, contribui para o gradiente de prótons. Quer dizer, o complexo 1 lança prótons para o espaço intermembrana. O ponto de entrada do FAD, que é o complexo 2, não contribui para o gradiente de prótons, porque ele não atravessa a membrana mitocondrial interna, então ele não tem como lançar prótons para o espaço intermembrana. Contribuir mais para o gradiente de prótons significa contribuir mais com a energia que vai ser usada para produzir ATP a partir de ADP, mais fosfato. Então, deixa eu ver se eu respondi direitinho aqui a sua pergunta. É o caminho dos elétrons, ok. Um entra pelo complexo 1, outro entra pelo complexo 2. E se o FAD contribui para o gradiente de prótons? Não, o FAD não contribui. Aliás, o FAD não contribui para o gradiente de prótons no seu ponto de entrada. Mas lembra que depois da ubiquinona os dois são iguais? Então, depois da ubiquinona ainda tem complexo 3 e complexo 4, que contribuem para o gradiente de prótons. Então, o FAD contribui sim para o gradiente de prótons, nos complexos 3 e 4. Então, ele contribui menos que o NAD, porque o NAD contribui no 1, 3, 4. O FAD contribui só no 3, 4. Os dois contribuem para o gradiente de prótons, NAD contribui mais, FAD contribui menos. Joia.
Entendeu? Isabela, perguntando aqui o rendimento de ATP no ciclo do ácido cítrico. É 1 ou 2 moléculas de ATP? Então, se eles se interrelacionam pela produção de ATP, onde o NAD e o FAD são reduzidos para produzir ATP. Peraí, então são duas perguntas aqui. Primeira pergunta aqui da Isabela é do rendimento de ATP no ciclo do ácido cítrico, é 1 ou 2 moléculas de ATP? Depende. Por ciclo, é uma. Então, uma molécula de acetilcoenzima A, que vai ser oxidada no ciclo do ácido cítrico, vai levar à produção de 1 GTP, que é equivalente a 1 ATP. Isso foi uma volta no ciclo. Agora, se a gente for olhar lá desde o começo, por molécula de glicose, lembra que uma molécula de glicose vai gerar 2 piruvatos, portanto, vão ser 2 moléculas de acetilcoenzima A, portanto, vão ser 2 voltas no ciclo, gerando 2 moléculas de GTP, que é equivalente a 2 ATPs. Então, depende do seu ponto de partida. Você partiu de 1 acetilcoenzima A, vai gerar o equivalente a 1 ATP. Se você partiu de uma glicose, vai gerar o equivalente a 2 ATPs no ciclo do ácido cítrico, né, sem olhar para cadeias de transporte e ATP sintase. Aí tem a sua outra pergunta. Se eles se interrelacionam, então, peraí, nós estamos falando aqui de interrelação entre ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte, né? Pela produção de ATP, onde o NAD e o FAD reduzidos, onde o NAD e o FAD são reduzidos para a produção de ATP. Tá. O NAD e o FAD são reduzidos no ciclo do ácido cítrico, no complexo piruvato desidrogenase e na glicólise. Né? Lembra que na glicólise você tem uma redução de um NAD, lá na fase do pagamento. 2 NADs para cada glicose. No complexo piruvato desidrogenase, você também tem um NAD reduzido para cada piruvato, 2 para cada glicose. E no ciclo do ácido cítrico, você tem 3 NADs mais um FAD para cada volta no ciclo, que são reduzidos. Ok? E aqui o FAD contribui nos complexos 3 e 4 e pela ubiquitina. Só cuidado com o nome, não é ubiquitina. Existe uma proteína chamada ubiquitina, mas não é a que está fazendo parte aqui. Essa aqui é a ubiquinona, não é proteína. É um composto orgânico apolar. Peraí. Então, tá certo o que você falou, se está confuso. Então, o FAD contribui nos complexos 3 e 4 e pelo biquinona? Não, ele contribui só nos complexos 3 e 4, com o gradiente de prótons. Uma coisa é transporte de elétrons, outra coisa é gradiente de prótons. São acoplados, mas são processos distintos. Um está representado por setinha azul aqui, que é o transporte de elétrons. Então, os elétrons vão para o complexo 1, ou do complexo 2 para a ubiquinona, daqui para o complexo 3, daqui para o citocromo C, complexo 4 e formação de água. Outra coisa está em setinha vermelha, transporte de prótons da matriz para o espaço intermembrano. Ele acontece acoplado ao transporte de elétrons, quer dizer, ele depende do transporte de elétrons para acontecer, e o transporte de elétrons depende dele, mas é um processo diferente, está transportando outra coisa para outro lugar, está transportando próton da matriz para o espaço intermembrano. O biquinona só transporta elétrons, não transporta prótons de lugar nenhum para lugar nenhum. É mais ou menos que nem o complexo 2, só transporta elétrons. Complexo 1 transporta elétrons do NAD para a ubiquinona e transporta prótons da matriz para o espaço intermembrano. Complexo 3 transporta elétrons da ubiquinona para o citocromo C e transporta prótons da matriz para o intermembrano. Complexo 4 transporta elétrons do citocromo C para a água, para o oxigênio, que vai virar água,
e transporta prótons da matriz para o espaço intermembrana. Tá? Então, tem alguns que fazem elétrons e prótons, tem outros que fazem só elétrons. Não, o da glicólise, agora eu não entendi muito bem a sua pergunta, Isabela. Esse da glicólise e CAC, como assim? Glicólise e CAC se relacionam pela redução de NADH e FAD. FAD não. Glicólise não tem nada a ver com o FAD. Glicólise não produz, não reduz nem oxida FAD. Tá? Que vai acontecer? A glicólise reduz um NAD no citosol e produz 2 piruvatos. Os piruvatos vão para dentro da mitocôndria, vão virar acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A vai ser oxidado pelo CAC, pelo ciclo do ácido cítrico, e vai reduzir NAD e FAD. Mas, pela redução do NADH e FAD, quer dizer, tanto o ciclo do ácido cítrico quanto a glicólise conseguem reduzir NAD, produzir NADH. Numa situação aeróbica normal, o potencial redutor do NADH da glicólise vai para dentro da mitocôndria e os dois vão ser aproveitados na cadeia de transporte. Mas aí eu estou um pouquinho na dúvida se eu estou explicando a sua pergunta. Me diga aí qual exatamente é a sua dúvida que eu... Agora deu para entender? Então tá. Se não ficou claro, explica direitinho aí que eu tento juntar as pontas. Vamos lá então, gente. Mais dúvidas, mais perguntas? Sobre o trabalho final. Tá, qual que é a dúvida sobre o trabalho final, Gabriela? Deixa eu até tirar essa figurinha daqui. Cadê? Professor, Oi, essa aula de dúvidas vai ficar disponível no YouTube? coloco também, não tem problemas. Obrigada. Preciso agilizar isso de hoje para o final de semana. Cadê aqui? Trabalho final. Tá. Tempo mínimo e máximo do vídeo. Não tenho isso de cabeça, mas vamos ver aqui nas normas para o preparo do trabalho final. Se eu não me engano, é 10 e 15 minutos. 10 e 20 minutos. Em algum lugar está escrito 15? Vai ver, eu confundi isso. É porque a gente pegou as informações das informações que você deu para a turma anterior. Ah, não, mas isso mudou. Está com mínimo de 10 e máximo de 20. Porque eu acho que na turma anterior, inclusive, alguns tinham pedido para mudar para 20, porque estava difícil explicar tudo só em 15 minutos. Então, eu tinha aumentado e aí já mantive isso aqui. Tá? Então, o máximo são 20 minutos. Mínimo de 10 e máximo de 20. Claro, se alguém já tinha feito e está com 15, está tranquilo. Tá estando entre 10 e 20, está ótimo. Tinha falado que era para fazer uma videoaula, mas teve uma aula do semestre passado, você disse que não queria que fosse videoaula.
Não, 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 não. Isso aí foi... Como é que foi a história? Foi a primeira vez que eu tinha feito os vídeos que eu tinha colocado, que não era para fazer uma videoaula, era uma explicação de algum tema para comunidade independente de conhecimento prévio. Mas aí não ficou muito legal, teve coisa que acabou ficando muito superficial e não dava para dizer que não era para ser assim, porque já que é para ser para quem não tem conhecimento prévio, então não deu muito certo. Então, nas últimas apresentações já foi videoaula mesmo. É videoaula, sim. Agora, pode usar várias abordagens diferentes. Se quiser fazer só uma apresentação direto, pode. Se quiser fazer animação, pode. Tem várias abordagens de vídeo aí que vocês podem usar. Mas é para explicar algum tema de bioquímica. Então, a gente pode fazer de algum tema que não seja geral, tipo, é porque lá na explicação que você deu para outra turma, tinha que ser algo que fosse para a comunidade. Isso, no de vocês não. De vocês não é assim. Ok. De vocês é um tema de bioquímica. Tá? É porque a gente já escolheu os temas e tinha escolhido dessa maneira, sabe? De ser algo envolvido para a veterinária, bioquímica na veterinária, e que Isso. fosse direcionado para a comunidade. Aí complica, o direcionado para a comunidade é que complica um pouquinho, porque aí a bioquímica acaba ficando muito superficial. Vixe. Tá? Então, precisa caprichar mais na bioquímica. É uma aula de bioquímica. Se quiser colocar um tema que, mesmo para quem não tem conhecimento na área, acaba funcionando também, mas está explicando os detalhes da bioquímica e tal, tudo bem. Mas tem que explicar bem a bioquímica da coisa. Ok. Tá? Ter que postar essa aula no YouTube mesmo, porque nem todos os alunos estão aqui e a maioria tinha definido dessa maneira como seria o trabalho. Gente, mas no aprender tá claro isso. Essa questão da outra turma, vocês pegaram onde? No aprender ou pegaram com eles? Dos seus A gente vídeos. pegou Ah, as lives lá que tem no YouTube. tá, porque tem aquele vídeo de aula inicial que ficou lá, né? Tá certo, esse foi o problema, o vídeo da aula inicial que confundiu. Tá? Mas faz o seguinte, para o preparo do trabalho final, segue o que está nas normas para o preparo do trabalho final. Deixa eu até colocar o link aqui para vocês. Então, ó, o que está valendo é o que está nesse link aqui do chat. Tá? Que isso aí tenha detalhadinho quais são as normas, como é que é para fazer, qual que é a duração, quais são os temas. Eu preciso ou dar uma editada naquilo ou tirar do ar aquele vídeo, porque tem informação lá que mudou. Se o tema que a gente escolheu está tudo bem, pode perguntar sim, Ana. Qual é o tema de vocês? Oi, Ana? Então, pode perguntar sobre o tema de vocês, sim. Ah, sim. Amiloidose animal. Joia. Sim. É um tema interessante, tem bastante coisa de bioquímica, né, tanto em termos de aspectos de biomoléculas, de estrutura de biomoléculas, quanto de vias de sinalização,
Acho que tem bastante coisa aí para falar, sim. É um tema bom para explorar em bioquímica. Temos proteínas na alimentação animal. Pode? Pode. Também se pode abordar diferenças entre espécies animais e diferentes necessidades de proteínas, né? Como é que é esse metabolismo de proteínas da alimentação, até mesmo para a mesma espécie, mas diferentes modalidades de criação de animais. Então, por exemplo, diferente demanda de proteína de um cavalo atleta para um cavalo não atleta reprodutor, tá? Então, você pode ter vários aspectos aí na nutrição de proteína, nas proteínas na nutrição dos animais que são importantes. Anemia também, né? Você vai abordar a questão de metabolismo de ferro, de transporte de oxigênio, possíveis causas de anemia, metabolismo de doenças diferentes que levam à anemia. Tem bastante coisa aí, Tiago. Pode usar sim. O que mais? Alimentação natural versus ração de carnívoros. Também, aí precisa ter o cuidado de ir para os aspectos da bioquímica, né? Porque nesse tema já é bem mais fácil você ficar só nos aspectos funcionais, aspectos clínicos, e aí precisa, por exemplo, você precisaria diferenciar em termos bioquímicos, a composição da alimentação natural e a composição da ração, e que componentes podem ser mais favoráveis ou não. Então, por exemplo, você poderia ir para os aspectos bioquímicos de conservantes, flavorizantes, e qual o papel deles nos animais em termos bioquímicos, né? De uma forma geral, os aspectos clínicos precisam entrar como um contexto, mas não como o que vai ser mais detalhado no vídeo. O que vai ser mais detalhado é a bioquímica. Tá? Luara, o grupo escolheu doenças metabólicas em animais domésticos. Vixe, aí você vai nadar de braçada, porque aí é bioquímica pura. Esse dá para fazer uns 4 vídeos só com esse tema. Doenças metabólicas que a Ruth perguntou. Também, né? Não sendo... Só toma cuidado para não ter sobreposição. Então, Laura e Ruth precisam conversar para evitar sobreposição nos vídeos de vocês. Eu vou falar dessa doença que são mais comuns em animais domésticos. Aí a outra pessoa, não, eu vou falar dessas outras aqui que são mais comuns em silvestres ou outras espécies, sei lá, combinem aí para evitar sobreposição nos temas. O que mais? Por que o cálcio está relacionado com as enzimas da glicólise e o que é succinilcoenzima A? Se eu entendi bem, a sua dúvida não é do vídeo, é da matéria, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui do vídeo ainda, antes de voltar para outro assunto. É o mesmo grupo, então tá certo. Então, não tem perigo de sobreposição aqui. O grupo vai falar sobre dispausa embrionária em relação com nutrientes que são reguladores moleculares. Sim, tranquilo, Bianca. É um tema bem específico, mas que tem foco na bioquímica. Você tem reguladores moleculares, então você vai ter vias de sinalização. Lembra que na bioquímica que vocês vão usar nesse vídeo, não precisa ser exatamente a bioquímica que a gente usou na aula. Tá? Essa proposta que você tem aqui é uma bioquímica mais avançada, de vias de sinalização molecular em etapas embrionárias. Tá ótimo, tá valendo. Vai ser bastante interessante. Que mais? Ficou com disfunção pancreática em animais domésticos carnívoros. Tá ok. É outro tema que tem
bastante bioquímica, que você vai poder falar tanto do aspecto digestório do pâncreas, quanto do aspecto endócrino do pâncreas, né? Principalmente insulina e glucagon. Então, sim, pode falar disso com foco na bioquímica. Cuidado para manter o foco na bioquímica, porque a clínica dessas disfunções pancreáticas é muito rica. Então, lembra de não detalhar muito a clínica e tal. Sempre que você falar algum aspecto da clínica, puxa uma correlação com a bioquímica. É importante ter alguns esqueminhas que mostrem claramente aí, porque são várias alterações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Disfunção pancreática ligada ao metabolismo de glicose? Sim, eu não sei se é o mesmo grupo, Adriele e Jennifer, então, se forem grupos diferentes, vale aquela história da... É o mesmo Do grupo. mesmo grupo. A gente mandou junto sem querer. Tá. Então, assim, pode fazer ligado ao metabolismo da glicose, tá? Cuidado para não ficar muito superficial, não é só, você vai ter deficiência de insulina e de glucagon, vai ter tal e tal alteração de concentração e alteração do metabolismo da glicose vai ser um pouquinho restrito. Talvez possa ampliar um pouquinho as alterações metabólicas consequentes a isso. Então a gente pode falar da questão enzimática também, né, do pâncreas? Pode falar da questão enzimática do pâncreas, ou então, você pode, se quiser, se achar que está muito abrangente, não vai dar tempo, vai ficar resumido demais para caber no tempo, você poderia limitar a alterações metabólicas na disfunção pancreática. Aí não fica restrito só ao metabolismo de glicose. Ah, entendi. Tá? Você vai ver que isso vai bater bem com o que a gente vai discutir ao longo da disciplina em integração do metabolismo. Tem muita coisa com relação a insulina e glucagon. Que mais? Miopatia em animais silvestres também está ok. Lembrando que o foco é na bioquímica. Então, a questão de comportamento animal, as questões ecológicas, a questão clínica precisa ficar como pano de fundo, como contexto do que vai ser apresentado. E o foco na bioquímica. Então, o que acontece na miopatia, quais são as alterações moleculares, o que leva a isso, quais as consequências, como é que isso altera o metabolismo das células musculares e assim por diante. É obrigatório a gente aparecer no vídeo? Não. Se quiser aparecer, pode. Se quiser aparecer todo mundo do grupo, pode. Se quiser o grupo decidir e só algumas pessoas aparecem no vídeo, pode. O que precisa é todo mundo do grupo tem que participar da elaboração do trabalho. Então, só tal pessoa vai aparecer no vídeo porque os outros são um pouco mais tímidos e não querem aparecer, ou por qualquer que seja a razão não querem aparecer, tudo bem. Ou, ninguém quer aparecer, tudo bem, pode fazer só a apresentação com os esquemas, ou usar esses programinhas de animação, não tem problema nenhum. Tá? Não é obrigatório aparecer, não. Pode, mas não é obrigatório. O que mais? Sim, agora tem mais perguntas do vídeo? Acho que não. Então, eu tenho que voltar para uma pergunta lá atrás, aqui, que a Isabela tinha colocado. Por que o cálcio está relacionado com a entrada, está relacionado com as enzimas da glicólise e o que é succinilcoenzima A? Então, vamos lá. Cálcio versus enzimas da glicólise. Você tem alguns pontos aí de interação nisso. Primeiro, questão de carga. Né? Você tem alguns componentes ligados a cálcio que podem competir com as enzimas da glicólise pela ligação aos substratos que estão ligados ao fosfato. Então, você pode ter algum ponto de competição. Segundo, você tem alguns processos dependentes de cálcio
que vão estar associados à sinalização de demanda de energia. Acho que eu tinha até comentado isso lá no ciclo do ácido cítrico, que você tem algumas enzimas que são reguladas por cálcio. Então, essa regulação por cálcio no ciclo do ácido cítrico pode desencadear uma aceleração da glicólise, indiretamente. E o succinil coenzima A, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas se for simplesmente o que é ele é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, que eu estou procurando aqui para colocar a estrutura, para lembrar da cara dele. Achei. Então, vamos lá. Ih, mudou de página. Aqui. Cadê o zoom? Compartilha essa tela. Então, está aqui o succinil coenzima A. Succinil coenzima A, esse bichinho aqui. Então, você vai ter o alfa-cetoglutarato sendo transformado em succinil coenzima A quando ele perde essa segunda carboxila na forma de CO2. Tá? Ao perder isso, ele vai ser, na verdade, substituído pela coenzima. Então, você vai ter a cadeia carbônica ligada a essa coenzima A, formando esse composto aqui, que é o succinil coenzima A. Depois perde a coenzima e vira o succinato. Me diga aí se era essa a sua dúvida. Joia. E aí, gente? Mais perguntas, mais dúvidas, mais pontos para a gente discutir? Mais nada? Legal. Professor, Oi. a sua prova é daqui 2 semanas. Uma dúvida sobre ela vai ser no mesmo estilo da outra? Sim, é no mesmo estilo da outra. Vai ser longa também? Vai ser um pouquinho mais curta, porque provavelmente são questões para pensar um pouquinho mais. Então, Assim. vai ser um pouquinho mais curta essa. Mas o tempo vai ser um pouco mais prolongado? Não, o tempo é o mesmo. Por isso que tem menos questões. Ah, beleza. Tá? Vai ser os mesmos 40 minutos, mas com questões que precisa pensar um pouquinho mais para lembrar como é que são os conceitos. Ok? Ok. Legal, gente. Então, acho que encerramos por aqui. 11h37. Professor, Oi. uma outra dúvida. Eu mandei uma pergunta no fórum. Ele já está funcionando? Porque ninguém me respondeu. Ixi. Tá. É porque, assim, como não chegou no dia de responder fórum, que é sexta-feira antes da semana da prova, aí as monitoras não devem estar atentas aqui, mas vou dar um toque para Sim. elas darem uma olhadinha lá. Eu achei que o fórum era contínuo. Quando eu mandasse, estava tudo bem. Isso, quando mandar tá tudo bem, não tem problema mandar antes, não. Mas aí, se mandar um pouco antes, faz isso que você fez. Dá um toque ou na aula, ou no Telegram da monitoria. Tá? Dá um Tá bom. aviso para a gente lembrar de olhar para as perguntas que estão lá. Ok, obrigada. Vai? Nada. Bom, se não tiver mais perguntas, vamos encerrando por aqui, então. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. A discussão foi jóia, graças às perguntas de vocês. Tchau, professor. Muito obrigada por hoje. Obrigada pela aula, professor. Bom final Tchau, de semana. professor. Bom Muito final de semana obrigada. para todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor.